Boa tarde a todos. Meu nome é Jean. A gente pegou um horário aqui um pouco complexo, né? Um horário que está todo mundo já com fome, mas vou me apresentar rapidinho aqui. Meu nome é Jean. Hoje sou o cara da tecnologia, né? Sou CTO aqui no Carrefour faz 3 anos. Trabalhei um bom tempo então na B2W, então comecei aqui quando a internet era só mato aqui no Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho. Queria pedir aqui para o Rodrigo e para a Fernanda também se apresentarem aqui antes da gente começar. Obrigada. Gente, boa tarde, sou Fernanda Dalben, diretora de Marketing e Trade Marketing da rede Dalben Supermercados. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo o painel. Olá, uma excelente tarde a todos vocês. Meu nome é Rodrigo Lima, eu sou do Grupo Plurix, atuo como CFO no Paraná Supermercados. Bom, vamos lá. O nosso painel aqui é falando um pouco sobre IA, né? Então acho que é um tema aí que está muito, obviamente que é um tema que está muito em voga. Acho que antes da gente começar, acho que no varejo todo mundo sabe que volume de dados sempre foi uma vantagem para o varejo, né? Então, o assunto de ter muitos dados não é novidade para o varejo, mas usar o dado para gerar uma informação realmente relevante sempre foi um grande desafio e continua sendo um desafio gigante. Eu acho que a grande diferença aqui é que ele reduz muito, né? Ele tem reduzido muito a barreira de entrada, né? Porque assim, do mesmo jeito que quando a cloud nasceu, né? Que você não precisava mais gastar milhões para ter uma máquina, você podia ir lá e alugar uma máquina. E está muito assim, porque ele reduziu muito a barreira de entrada. Então hoje eu acho que ele é um assunto para todos os tamanhos e para qualquer um, né? Ele não é só um assunto de tecnologia. Haja visto, até não é à toa que a gente está aqui como marketing, tecnologia e financeiro para falar de IA. Então, acho que para começar, o que eu queria perguntar que eu queria falar um pouquinho com vocês é o seguinte: quais vocês acham que são os principais desafios hoje para realmente ter a informação, né? Uma informação relevante e como capturar os dados que o varejo gera para gerar informações relevantes. Assim, então, quais são os principais desafios que vocês veem no uso do dado e, obviamente, da IA como acelerador e quais as principais soluções assim que vocês têm visto? Assim, se quiserem dar cases, inclusive, também fiquem à vontade. Eu acho que, já você falou algo muito importante, né? Essa massa de dados que o varejo tem e o desafio realmente está em transformar esse dado em informação. E eu acho que mais do que isso, a IA, ela vem para nos ajudar a transformar esse dado em ação. Né? Ela vai além ali só do insight. Por isso que é importante ter, por exemplo, uma cultura voltada para dados, né? Porque não adianta nada, às vezes as empresas começam pela ferramenta, pela tecnologia e esquecem de ir pelo problema. Então, qual problema eu vou resolver na minha empresa para usar então os meus dados ou então aí usar a IA para consumir esses dados e me dar uma solução, me ajudar a encontrar uma solução. Então, acho que esse é o grande gargalo hoje que a gente vive no varejo. A gente tem uma massa de informação, a gente transforma pouco isso em ação e a gente foca muito na tecnologia e esquece de olhar para o problema, né? Eu acho que esse é um ponto importante de reflexão. Foi muito legal você ter introduzido dessa forma, Jean, porque se a gente pensa em IA, ela acaba facilitando para todos os supermercadistas, não importa o tamanho, a questão do ganho de escala. Então, hoje, escala não está só para o grande. Um varejista pequeno, um comerciante pequeno também pode ganhar escala com IA. E aí, quando a gente pensa no total do potencial do negócio, e a Fernanda colocou muito bem, nós temos muitos dados hoje disponíveis no mercado. O tratamento desses dados é super relevante, mas se a gente pensar e como nós estamos avançando com a tecnologia, da forma como a gente está vendo agora no ano de 2026, e cada vez mais isso vai dinamizar, a questão da definição do escopo, de fato, é o novo ouro da gestão. Porque se a gente não definir bem os escopos de como a gente gostaria de ter, quais perguntas nós gostaríamos de responder, quais são as demandas não visíveis que nós gostaríamos de atender, a gente não vai conseguir
pensar no começo da cadeia dessa produção de dados para a gente ter uma resultante importante, porque se a gente não tomar cuidado com o dado que é entrado neste processo, o como ele chega para lá, o processamento final não vai ser adequado e não vai ajudar de fato na decisão estratégica da empresa. Isso é super relevante. Não, eu acho que vocês falaram duas coisas realmente muito relevantes, assim, porque eu acho que a IA, às vezes ela vai para extremos, né? Eu acho que, obviamente, há 2 anos atrás, eu até comentei isso lá atrás, né? Assim, existia um ceticismo bastante grande, né, com a aplicabilidade de IA, mas hoje eu acho que existe também, às vezes a gente oscila entre o ceticismo e a euforia, né? Como se a IA também fosse resolver qualquer problema. E na verdade não existe mágica, né? O que existe é um objetivo para o qual ela é usada e se ela é bem aplicada, ela pode realmente dar resultados incríveis. Vocês conseguem dar alguns exemplos de coisas que vocês têm conseguido usar com IA, que é um assunto super novo, assim, mas vocês conseguem dar alguns exemplos de coisas que vocês já têm usado IA? Bom, eu vou me reduzir aqui ao escopo da minha área, né, que eu posso falar até com mais propriedade, né, marketing, trade marketing, novos negócios, mas a empresa inteira, né, a gente sabe que vem usando de diferentes formas. Falando da minha área específica, bom, primeiro, acho que não é novidade, a gente já usa há muito tempo o nosso CRM, né, então acho que isso no varejo é algo, talvez foi uma das portas de entrada aí quando a gente fala de IA, para sistema para motor de recomendação de oferta, para cada vez mais personalizar, comunicação, enfim, entender mais sobre o cliente, estudar esse cliente, e isso ser também uma informação que eu possa compartilhar com outras áreas. Por isso que eu gosto de falar que a IA, ela ajuda a gente democratizar a informação também, para outras áreas e integrar as outras áreas, né. Então, às vezes eu estou olhando um KPI que para outra área, sei lá, o comercial, GC, enfim, ou a própria operação, é importante. Então, quando você tem uma IA estruturada, você consegue justamente atingir esse objetivo. Então, voltando aqui, a gente vem usando muito para personalização, né, de ofertas e conteúdos e conhecer o cliente, e aí de diversas formas. A gente também usa para o supply. Então, hoje, dentro da nossa gestão, toda a parte de cadeia de abastecimento para, né, frente ali à ruptura, a gente usa a inteligência artificial, e isso agora linkado ao trade. Então, quando eu faço uma negociação de trade, negociei uma ponta de gôndola, negociei uma ilha, puxa, isso gera um volume a mais de compra, e isso o comercial tem que estar conectado, porque na hora que ele vai fazer uma previsão de demanda, enfim, isso precisa realmente acontecer, né? Lá na ponta, senão não consegue montar aquela ponta de gôndola se não tiver o produto. E com base nisso, usando a inteligência artificial, a gente consegue prever que a cada vez que eu negocio uma gôndola, eu negocio uma ilha, enfim, eu tenho um aumento de venda e isso automaticamente a IA começa a dar subsídio para o comprador tomar decisão e melhorar o abastecimento, porque sabe que vai acontecer uma negociação. Outro case também, assistente de compras virtual, né? Então a gente tem implantado isso agora, vai começar dentro de uma experiência online, no e-commerce, onde através de uma conversa o cliente consegue comprar e através do comportamento dele, o assistente virtual consegue oferecer o melhor produto no melhor preço, que tenha fit com aquele cliente, porque ele lê o dado do cliente, né? Então a própria IA ali conversando com o cliente consegue fazer uma venda, né? Sem grandes passos. Então, esses são 3 exemplos dentro da área de marketing, mas tem outros aí por vir. Muito bacana a Fernanda comentar aqui de democratização, né? Por exemplo, a minha atuação como CFO, e assim como todos os meus pares onde eu atuo, a gente não opera só no caixa, a gente faz a gestão olhando a ponta. Então, olhando toda a cadeia de consumo, cliente, perfil de venda por categoria, todas as métricas de compra, e isso você antecipa muito a gestão de caixa. E pensando nisso com o IA, você consegue dinamizar todas as cadeias da companhia. Então, assim, quando a gente fala de um varejista, não é só uma atividade ou outra que é beneficiada, e a gente vê uma evolução muito grande, por exemplo, na área de marketing, mas todas as áreas cores hoje do varejo, elas podem ser dinamizadas com esse processo. E além de falar dessas implantações todas, eu gostaria de ressaltar aqui, Jean, uma coisa super importante, porque quando a gente contrata hoje profissionais hoje em dia, a gente já vê pessoas experientes em, por exemplo, ter assim uma implantação
um programa, o outro sabe Excel, o outro sabe determinada ferramenta. Vai muito também da questão da autogestão proporcionar para o colaborador uma formação. Porque se a gente não tiver esse DNA que o varejista já tem, que o varejista é um grande formador de profissionais, né? Quando a gente olha todo o desenvolvimento de todas as pessoas que estão aqui no nosso painel, a gente precisa continuar também com essa ênfase importante em IA, para acelerar mais ainda os ganhos de captura que a gente pode ter com esse processo. Legal. Acho que assim, acho que uma grande dificuldade que tem em IA, assim, hoje, não existe muita. Vou até inverter, não é que não existem muitas metodologias, né? Tudo é muito novo, então, assim, todo mundo acho que está, pelo menos no nosso nível, né? No varejo, que é extremamente aplicado, afinal, a IA no nosso universo não é um universo de pesquisa nem nada disso, né? É um negócio de aplicabilidade direta, né? No fim a gente quer gerar ou mais venda ou a gente quer gerar mais eficiência, né? E ao mesmo tempo que existem muitas metodologias, não existem também muitas, né? Acho que é tudo muito novo, não existe uma formação. Você comentou aí, não, antes talvez você procurava uma pessoa que conhecia Excel ou que conhecia uma programação X ou programação Y, e IA é um negócio muito, muito novo e não existe um cara formado em IA, né, um financeiro, você fala, não, ele é um CFO que veio do mundo da IA, ou mesmo em tecnologia, que é meu mundo, isso não existe ainda de uma forma tão democrática, vamos dizer assim, né? Talvez em big techs, assim, esse seja um assunto mais. Como que vocês têm assim sentido essa mudança assim pegando até o gancho que você falou, na formação assim de pessoas quando este é o assunto? Eu acho que assim, tecnologia sempre há algum tempo já é um assunto que todo mundo procura transformar todo mundo em um pouquinho mais tecnológico, né? Mas agora a IA veio com esse boom de aceleração. Como é que vocês estão vendo essas dificuldades assim na formação e como preparar as pessoas assim para esse mundo novo, né, que tá surgindo? Bom, acho que tudo passa. Eu brinco que a gente tem que fazer esse letramento dos nossos colaboradores, né, sobre a IA. Primeiro, desmistificar a IA e democratizar o que é, para que ela serve e como ela pode ajudar na eficiência operacional ali no dia a dia, no trabalho braçal, enfim, né, trazer a IA como uma ferramenta para ajudar mesmo no dia a dia. Então isso passa por gente, isso passa por formar as pessoas, né? E aí a gente vem fazendo esse trabalho desse letramento interno para cada vez mais trazer como é que eu uso isso? O que eu faço hoje de braçal que eu posso usar uma inteligência artificial para me ajudar a melhorar a minha performance, as minhas entregas, enfim. Então isso passa por N áreas, né? Não é só TI, não é só marketing, passa por N áreas e eu acho que isso também é uma jornada, nunca vai ter a resposta. Acho que a gente sempre vai ter que ficar treinando, até porque tudo é tão acelerado, né? Vem tantas coisas novas que a gente mesmo precisa se atualizar o tempo todo, né? Como líderes, como gestores. Imagina o time ali que está no dia a dia na operação do negócio. Assim como nós começamos lá atrás, já, assim, quando a gente olha o varejo de forma geral, aqueles painéis bonitos de alta gestão, de BI, a gente tem que começar a formar essas pessoas para elas serem capacitadas de terem tal entrega. Mas esse patrocínio tem que ser muito da alta gestão também. Ela precisa ser de forma participativa nisso, para ela impulsionar o crescimento para outro patamar de escala. Então, quando a gente olha o nosso negócio, né, e o desejo de todos nós temos mais eficiência no chão de loja, que a gente nunca pode esquecer que todas essas decisões e discussões que nós vivenciamos hoje, e nós fizemos e estamos fazendo nesse fórum aqui, é nunca esquecer do cliente no centro do negócio. Então, se a gente pensar que todas as áreas estão lá para acelerar como essa jornada de entrega para o cliente pode ser mais eficiente, a gente vai tomar melhores decisões para fazer essa formação. Então, identificar os talentos, a gente vai ter que testar, nós vamos errar nessa curva. É importante as companhias fazerem isso de forma controlada, para isso não sair, terem risco de compliance e governança nesse processo, que isso é relevante.
mas a gente tem bons condições de ter um novo mercado aqui de atuação no Brasil. Legal. Bom, eu acho que não menos importante, que eu acho que é a pergunta que todo mundo tem se feito, né, acelera, é muito legal, assim, para programação é um negócio que realmente disparou numa velocidade incrível, né? Tá fazendo para o próprio mundo de desenvolvimento é uma novidade, assim, a questão da IA, porque vamos dizer assim, sempre, eu estava até comentando com alguém aqui hoje, sempre foi um trabalho, desenvolvimento sempre foi um trabalho muito artesanal, né? Apesar de ser tecnológico, o trabalho de desenvolvimento ele sempre foi muito artesanal. Mas acho que a pergunta que todo mundo se faz hoje é assim, tá bom, né? É legal, é incrível, está acelerando, mas como é que eu meço os resultados, né? Como é que eu enxergo o que realmente que realmente está gerando? Como que vocês têm buscado assim entender os resultados na ponta, no fim das contas, né, do que tá gerando, dado que existe toda essa dificuldade metodológica ainda sobre aonde que exatamente, né, o que você espera exatamente, né, né, ninguém, pelo menos no meu caso, não sei no caso de vocês assim, ninguém tem desenhado falando, não, eu espero que reduza 10% do custo ou que acelere 20% disso. Como é que vocês têm lidado com esse desafio do tipo, puxa, super, é incrível, está acelerando, mas e aí? Como é que você mede o resultado? Como é que você metrifica isso? Como é que vocês têm lidado com esse desafio, no fim das contas, que todos nós, no fim, estamos sendo cobrados do tipo, poxa, existe IA, né? Pode acelerar. E aí, né? Como que vocês têm buscado esse tipo de informação enfim, e tentado metrificar isso? Tá bom. Bom, no caso de marketing, acho que eu vou usar o exemplo de CRM, né, da gente conseguir conhecer o nosso cliente, personalizar para o nosso cliente, desde ofertas, comunicações, ações e entre outros. Nesse ponto é mais fácil de você metrificar, né? Porque a partir do momento que você tem ali um algoritmo trabalhando e ajudando essa personalização, você consegue ver, puxa, conseguir penetrar mais categorias dentro de uma cesta, porque eu vi que aquele grupo de clientes tem uma propensão a consumir mais categorias, então a IA nos ajuda a conseguir esse resultado. Então aí já é um KPI super claro, né? Usando ali toda a ferramenta de personalização, conseguir incluir mais cestas, mais itens numa cesta, conseguir aumentar a recorrência, a frequência de compra, o faturamento, né, obviamente. Conseguir melhorar, por exemplo, a taxa de abertura de comunicação, e-mail, SMS, WhatsApp, uma vez que que a IA conseguiu nos ajudar a personalizar a comunicação para aquele cliente no canal certo, no momento certo, na hora certa, né? Então, para nós, olhando para a CRM, é muito mais tranquilo de você conseguir medir, né? Mas óbvio que isso exige um investimento da companhia e aí você tem um retorno desse investimento com todas dessas ações personalizadas que a gente vem fazendo e isso gera esse resultado. Nesse ponto é mais fácil, ou então de ruptura, né? A gente consegue hoje ver o quanto a gente conseguiu diminuir de ruptura usando a IA para uma compra mais eficiente, mais assertiva. Então, esse dado está bem claro, mas óbvio que, como eu falei, né, é um organismo vivo. Né? Então, conforme a gente vai aplicando a IA em mais áreas ou integrando mais áreas, os KPIs mudam e, às vezes, ainda talvez seja difícil toda a dimensão desse retorno da IA. Que dá resultado, dá. A gente tem certeza que dá. Agora, medir essa dimensão, acho que é essa jornada mesmo. Né? Medir projetos grandes já existe uma curva maior de medição. Agora, como tudo na vida, e principalmente quando a gente pensa no core do nosso negócio, que do varejo em geral tem, que é a questão da simplificação, a gente pode começar a medir isso com pequenos ganhos. Então, escolher projetos pequenos, que você começa a mensurar o atendimento de uma hora, um acelerador, um motor de compra para eficiência de abastecimento, ou coisas menores ainda, um projeto de automatizar entrada de notas, escolher pequenos projetos para você testar a curva de aprendizado dentro da companhia, porque é importante que a gente está falando para supermercadistas de vários tamanhos aqui. Isso é relevante, porque ele começa a medir no negócio dele que é importante acelerar e é possível fazer
e com ganho de escala igual como um varejista maior. Claro que ele não vai ter aquele big data, talvez com todas as informações, mas é possível fazer com dados menores, de uma forma mais concentrada. Então, esses ganhos também são possíveis de uma forma mais diminuta. Então, escolher pequenos projetos para você ter quick wins é importante nesse processo. E aí você começa a ganhar um time mais maduro, com mais inteligência, com mais conhecimento de uso, para ganhos em projetos maiores. Esse pode ser um bom caminho. Legal. Só, eu acho que assim, todo mundo, sei lá, provavelmente há 1 ano ou 2 anos atrás, começou a se divertir muito entrando no ChatGPT, né, que era o grande cara que apareceu no começo, agora já tem vários, né, o Claude, o Gemini e tal, fazendo perguntas, né, e se divertindo com perguntas e tal. Mas a IA parece que ela está mudando um pouco o paradigma de como você, vamos dizer assim, escolhe soluções, né? Porque antes você procurava uma solução do tipo, beleza, vou procurar uma solução para controlar o contábil, né? Ou para controlar o CRM. E de repente a IA ela abriu um pouco, parece que ela abriu um pouco essa tampa, em que você não tem uma solução só que vai resolver os problemas, né? Que tipo de vocês estão usando? Como que está isso dentro da empresa de vocês? Assim, vocês têm estimulado as pessoas a usarem ou a IA está vindo através de soluções mais prontas? Como é que vocês estão sentindo isso? Bom, dentro da minha equipe, né, eu tenho 2 pessoas que estão se especializando mesmo, em IA e usando dentro da nossa área, ajudando a gente a melhorar as nossos processos através disso. Então eles vêm estudando sobre isso para melhorar. E eu acho que isso é uma tendência, acho que todas as áreas, né, a gente fala assim: "Sai do TI", né, isso nunca foi uma disciplina, entre aspas, de TI. Todas as áreas vão começar a ter pessoas que vão se aprofundar. E então a gente vem usando para tomar decisões, construir várias visões ali de cliente, muito porque o saque também está dentro do nosso negócio, da nosso dia a dia. Outra coisa também, o retail media, a gente vem usando bastante. Então o time, 2 pessoas ali, que nem é a função core dessa pessoa, mas ela vem dessas pessoas, mas elas vêm se especializando para melhorar realmente a área como um todo. Então, fora as ferramentas que a gente contrata, mas elas mesmas estão criando agentes, sabe? É bem legal de ver, assim, o quanto isso está passando por uma transformação dos profissionais mesmo. Essa formação, Jean, a gente vem fazendo com várias áreas lá. Então, desde uma pessoa do comercial, inteligência comercial, um financeiro, uma pessoa que está num outro escopo tributário. eh, e aí é importante a gente não esquecer de um fato relevante. Modelos estatísticos e matemáticos, quando a gente fala de machine learning, não necessariamente eles vão ser substituídos por um IA, mas eles podem ser acelerados. Isso a gente não pode esquecer disso, porque às vezes você tem ferramentas excelentes que já funcionam bem dentro de casa, e a gente fala assim, olha, vamos passar um X nessa ferramenta, vamos substituir por IA? Não, como que a gente pode aprimorar e acelerar essas ferramentas existentes? Ou até mesmo se você não tem ferramentas, que pode ser talvez o dia a dia de alguns varejistas, é o como esses elementos todos podem ser enriquecidos com essa visualização nova de decisão. Não tem um jeito pronto de você só formar, como a Fernanda bem colocou, o time de TI, né? A gente tem que deixar isso bem plural dentro da companhia. É legal, você falou um negócio que eu concordo bastante, assim, que eu sempre falei muito que tecnologia é um skill, né? Tecnologia não é uma função em si só principal. E eu acho que, assim, um negócio que eu tenho percebido muito é que todo esse contato agora, ele vem desmistificando um pouco, assim, né? Porque tecnologia sempre foi um negócio meio, né, meio bicho de 7 cabeças, assim, né? E eu acho que ele vem desmistificando muito essa questão do de qual é esse trabalho, e isso, no fim das contas, só pode ser bom, porque eu também acho, no fim, que depois de tudo isso que vai sair é que é o seguinte, o que importa é o negócio, o que importa não é a tecnologia por si, nem a IA por si. Uma pessoa que não entende do negócio, não adianta ter IA
na mão, né? Porque ela é o que eu falo, eu acho que ela é uma ferramenta incrível, como qualquer, vai exigir uma especialização diferente, vai potencializar, mas eu acho que também desmistifica um pouco. Mas aí queria aproveitar os nossos últimos 4 minutos aí para a gente, vocês começando aí, dando uma palavra final aí sobre o assunto, para a gente aproveitar nossos 4 minutos aqui finais aqui. Bom, eu acho que vou voltar um pouquinho na questão do uso da tecnologia, né, para resolver qual o problema, não a tecnologia pela tecnologia, né? Porque às vezes, eu preciso usar IA, preciso, porque tá todo mundo usando, meu vizinho está usando, todo mundo falando. Mas tá, você vai usar para quê? Eu acho que isso tem que estar muito claro. E dito isso, né, entendendo qual é esse problema, qual é essa dor, ou quais as dores ou os problemas, a sua empresa, o seu time, a sua cultura está preparada? Porque também, aí de novo, né, você tem uma Ferrari na mão e você não usa para o que ela tá, para o que ela poderia servir. Então, acho que primeiro começar pelo porquê, porque eu quero usar, e depois pelo como eu vou usar, e passa de novo ali por cultura, por pessoas, não tem como, né? Essa história que a IA vai tirar trabalho, vai tirar não sei o quê, ela vai tirar a fricção, ela vai melhorar a performance, ela vai melhorar a rapidez, a gente resolver as coisas, a gente analisar as coisas, né? Enfim, mas ela não vai tirar o humano ali do tomador de decisão, muitas vezes, do negócio. Então, acho que é desmistificar algumas coisas e entender o porquê usar a tecnologia. Se nós formos fazer um resumo de forma geral, quando a gente pega assim, dados no varejo é super relevante, mas a definição do escopo é ouro nessa nova gestão que nós estamos com a possibilidade de trabalhar com IA. A IA ela é uma ferramenta que pode trabalhar lado a lado conosco para a gente amplificar a escala. A escala não está mais disponível só para os grandes varejistas, que precisava empenhar muito recurso para poder ter ganho de escala com um time super capacitado. Você consegue ter escalas em times menores, reduzidos, e você pode maximizar e nunca esquecer de toda a decisão que tem que centrar o cliente nessa decisão. E mais do que isso, tomar muito cuidado para os projetos que vão entrar em produção. Então, possivelmente, a gente vai começar a ver gargalos de validações desses projetos antes eles entrarem em produção, até para você ter uma governança dentro da companhia, que isso não impacte de fato o negócio, você vê um processo mal implantado, que pode, de repente, causar uma fricção que você não precisaria ter na cadeia de todo varejista. E a gente não esquecer do nosso DNA, que o varejo por si só já é um grande educador. Então, a gente também, a alta gestão também é responsável por facilitar a educação com IA na companhia, isso para todos os layers, independente de qual nível a pessoa tenha dentro da companhia. Não, legal. Acho que antes de deixar a minha palavra final aqui, primeiro queria agradecer o convite da Abras aí por essa oportunidade aqui, por esse tema tão divertido, né, que está na moda. Queria agradecer a Fernanda e o Rodrigo aí por dividirem o palco aqui comigo nessa meia hora, né, que no fim parece sempre pouco tempo. Mas eu acho que corroborando o que vocês falaram, acho que assim realmente é um mundo novo, né? É um mundo, mais uma vez, eu também acredito muito, é um outro ciclo de aceleração diferente tecnológico que a gente está passando. Mas também, assim, acredito piamente em duas coisas. Primeiro, o negócio, ele é um negócio, né? Então, o varejo, ele é um negócio de comprar e vender, ele é um negócio de atender bem o cliente, né? De entregar aquilo que o cliente quer. O cliente não quer saber se você está usando IA ou se você está fazendo na mão, né? O que ele quer é ser bem atendido. E eu acredito também que pessoas boas são sempre pessoas boas, assim, não acredito, né, eu não acredito em nada mágico, faz bastante tempo, faz quase 30 anos aí que eu estou nesse mundo e sempre existem ciclos de transformação. Eu acho que esse é um ciclo muito mais rápido, mas acho que assim, acreditem, porque realmente está mudando, né? Está mudando, mas o nosso negócio é o nosso negócio, né? A gente é um negócio de
de varejo, e a IA é mais uma ferramenta que está aí para ajudar a gente a mudar o patamar e atender bem o cliente, que é o que a gente tem que fazer, né? Com certeza. E agradeço vocês por esse painel, agradeço ao todo o time Abras aqui presente por essa brilhante organização e ao todo o time Pluri que está comigo ali no dia a dia. Também, gente, obrigada também quem esteve com a gente bem no horário do almoço, né? E é um prazer. Estamos à disposição aqui nos bastidores, né? Obrigada. Obrigado, pessoal.